Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Lígia, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós falamos na última aula, que é a respeito das organelas membranosas de uma célula, né? Célula eucariótica. Na aula passada nós fizemos aí um comparativo entre a célula animal e a célula vegetal, né? Descobrimos aí que existem algumas estruturas que só a célula animal possui e a célula vegetal não, e outras que somente a célula vegetal possui e a célula animal não possui. Vimos também aí as funções do retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático não granuloso, vimos também a função do complexo golgiense, também vimos a função dos lisossomos. E a partir de agora nós vamos ver aí a função de mais algumas organelas e estruturas celulares. Então, uma das principais organelas celulares, no caso, são as mitocôndrias, viu, pessoal? Uma célula possui várias mitocôndrias, e as mitocôndrias, ela tem a função principal de produção de energia para a célula. A célula sem energia não sobrevive. Eu comparo a mitocôndria como se fosse um motor do carro, né? Eu comparo a célula como fosse o carro e a mitocôndria como se fosse o motor. Então, suponhamos, o carro possui o motor, você coloca o combustível no carro, né? O combustível é formado aí pela gasolina e o álcool, que é levado até o motor, ocorre a combustão e a produção, então, do calor que faz com que o carro se movimente. A nossa célula também recebe alguns combustíveis. Que combustíveis são estes? No caso, nós temos a glicose mais o oxigênio. A glicose e o oxigênio é enviado até a mitocôndria vai queimar essa glicose mais esse oxigênio e vai produzir energia a partir desses dois componentes aí, né? Como é que a célula recebe essas duas substâncias? A glicose é jogada no sangue através do sistema digestório, né? O sistema digestório ele vai quebrar as partículas dos alimentos em moléculas bem pequenas, absorver e jogar no sangue. O nosso sistema respiratório vai capturar o oxigênio presente aqui no ar e jogar também no sangue. E o sangue, então, vai levar até as células os nutrientes que a célula necessita, né? Então, a mitocôndria, pessoal, ela é uma organela independente, que ela tem a capacidade de se autoduplicar, né? Ela tem o seu DNA próprio, então ela não necessita da célula fazer novas mitocôndrias. Elas mesmas têm a capacidade de autoduplicação, de formar novas mitocôndrias. E também, quando uma célula vai se dividir, né, então ela também se divide, ela forma novas mitocôndrias para ser repartido entre essas duas células que irão se formar, porque uma célula, quando ela se reproduz, ela forma uma célula, formam duas. Então, as mitocôndrias presentes na célula aí, elas têm a capacidade de autoduplicação, tá bom? E tem seu próprio DNA também. Os centríolos não são considerados organelas, são estruturas celulares. Então, a nossa célula, cada uma das nossas células possui um par de centríolos. Esses centríolos, eles têm aí a principal função é o auxiliar de divisão da célula. Pessoal, esse novo conteúdo de divisão celular nós vamos estar estudando nas próximas aulas, tá? Então, nós precisamos prestar bastante atenção na função do centríolo, porque nós vamos estudar bastante essas estruturas na divisão celular. Então, os centríolos, eles são formados por microtúbulos e formam aí fios, né? Formando o chamado fuso mitótico. Então, vamos entender o que é isso aqui. Vamos supor que isso aqui é uma célula, né? Isso aqui é o núcleo da célula, tá aqui o citoplasma, as organelas eram para estar por aqui, mas não estão. Mas só para vocês entenderem basicamente como seria isso. Então, um par de centríolo, quando a célula vai se dividir, ele se autoduplica, ele forma um outro par de centríolo.
Esse par de centríolo, um fica num polo e o outro migra para o outro polo da célula. Então, polos opostos, eles ficam em polos opostos. E formam esse emaranhado de fios que vocês estão vendo aqui. Então, esse centríolo ele desce aqui para o meio da célula, esse outro centríolo desce aqui para o meio da célula, formando um emaranhado para lá e para cá, ó, cheio de fios do fuso, né? Esses fios, a função deles é capturar a captura aí de cromossomos para poder separar esses cromossomos. Então, depois que a célula entra num processo de divisão, uma célula dessa vai formar duas. Então, esses centríolos, eles auxiliam na formação dessas duas células. Auxiliam como? Separando os cromossomos. Os cromossomos eles têm que se duplicar, os fios vão grudar de um lado e do outro do cromossomo e vão separar esses cromossomos que estão duplicados, né? Então, eles precisam se duplicar para mandar informações, as mesmas informações para essas duas células. Então, essas células vão ser geneticamente idênticas, mas para isso elas precisam ter todas as estruturas que tem numa célula, tem que ter na outra. Então, duplica o DNA para mandar uma cópia para um lado e uma cópia para outro. E quem vai fazer a separação desses cromossomos duplicados? São os fios do fuso mitótico, os fios que são formados a partir dos centríolos que vão aí se aderir aos cromossomos e separar esses cromossomos, tá? Então, a função dos centríolos, que não é uma organela, é auxiliar na divisão celular, tá? Eles auxiliam na divisão das células. Então, aqui está mostrando novamente, olha só como isso acontece. O centríolo duplicado aqui, o centríolo duplicado do outro lado. Suponhamos que aqui tem uma célula aqui, né? Então, olha só, esses fios eles capturam, porque esses cromossomos eles estariam grudadinhos, esse grudado com esse. Então, eles capturam o meio do cromossomo, esse aqui captura e depois puxa, separando uma parte do cromossomo para cá, a outra parte do cromossomo para lá. E esses cromossomos são geneticamente idênticos, não podem ficar na mesma célula. Então, vão ser formadas duas células aqui, uma célula aqui e a outra célula aqui. Então, vai ficar uma cópia do cromossomo aqui e uma cópia do cromossomo lá, ou seja, do DNA. Então, eles vão formar células iguais. E, para isso, tem que ser separados os cromossomos que se duplicaram, certo? A outra organela que nós vamos falar, na verdade, são os plastos. Existem 3 tipos de plastos, né? O leucoplasto, o cloroplasto e o cromoplasto. O leucoplasto são organelas que a função dele é armazenar amido, né? Então, principalmente, esse tipo de organela contém muito nas células de raízes, tipo mandioca, batata, né? E bastante também em sementes, porque a função dessa estrutura aqui é armazenar, é estocar amido, óleo, né? Então, ele tem essa função. O cromoplasto, a função dele é que ele produz, armazena algum tipo de pigmento. Então, por exemplo, aquele pigmento amarelado que tem na cenoura. Quem produz é o cromoplasto. Né? O pigmento que tem na beterraba, que tem no rabanete, que tem em determinados tipos de raízes ou legumes ou frutas, quem produz nas folhas, tem folhas com cores diferentes também, flores. Quem é que vai produzir? É o cromoplasto, é ele que produz esse tipo de pigmento. E o cloroplasto, que é essa organela que nós só vamos encontrar na célula eucariótica vegetal, a função dela, gente, é realizar fotossíntese. Também é uma organela independente, que tem seu próprio DNA, né? Que realiza suas próprias funções sem a ajuda da célula, tá? Então, ela produz um pigmento esverdeado chamado clorofila, não sei se vocês já prestaram atenção, que quando uma planta não recebe energia luminosa, não recebe aí
a irradiação da energia do sol, ela vai perdendo a cor. Por exemplo, na grama, coloca uma tábua em cima de uma grama. Depois de um dia você vai lá tirar aquela tábua, a grama que está embaixo da tábua está meio amarelada, né? Por quê? Porque aquelas folhas da grama não realizaram fotossíntese e não realizando fotossíntese não produziu o pigmento esverdeado chamado clorofila. Tá? Então, a fotossíntese é um processo em que as células das plantas capturam energia luminosa, captura a água, os sais minerais, captura também o gás carbônico e a partir daí consegue produzir o oxigênio, consegue produzir a glicose, consegue produzir a substância que a célula da planta necessita. Então, por isso que as plantas, as algas, elas são consideradas autotróficas, por causa que elas têm essa capacidade de produzir o próprio oxigênio dela e produzir a própria glicose, produzir os próprios carboidratos, né, que a planta possui, o próprio óleo, né, que ela possui, ou seja, lipídios que ela possui. Então, o cloroplasto é responsável, então, pela realização da fotossíntese na planta, ou seja, aquela característica em que a planta consegue produzir o seu próprio oxigênio e consegue produzir aí os seus próprios nutrientes, tá? Então, esse é o cloroplasto específico de células vegetais. A outra organela é o vácuo de suco celular, que é essa estrutura bem desenvolvida na célula vegetal. Tem no animal? Tem, mas no animal é bem discreta. Na célula vegetal, ela é bem desenvolvida. Esse vácuo aqui, ele é envolvido por uma membrana e dentro dele nós vamos conter reservas de substância que a célula vai precisar. Água, principalmente, né? Compostos orgânicos como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, né? Sais minerais. Então, é uma estrutura responsável por armazenar determinadas substâncias que a célula vai precisar no decorrer do desenvolvimento celular, da vida celular. Então, é armazenado nesse vácuo de suco celular. Nós contemos aí uma outra estrutura chamada ribossomo, né? O ribossomo são essas estruturas que estão aderidas ao retículo endoplasmático granuloso, lembra que eu falei para vocês? Mas também eu vou encontrar ribossomos no citoplasma. Nós vamos encontrar ele aqui aderido ao retículo, ao núcleo, o retículo endoplasmático granuloso, mitocôndrias aqui, né? Nós vamos encontrar aqui o complexo golgiense, lisossomos, né? Então, ribossomos são essas bolinhas miudinhas aqui que ficam aderidas ou ficam espalhadas no citoplasma. O ribossomo, a função dele é produção de proteínas. Então, uma molécula de RNA, que é uma cópia do DNA que fica aqui dentro do núcleo. Então, aqui dentro do núcleo da célula fica o DNA. O DNA, nele está contido todas as informações de um organismo, só que o DNA não pode sair do núcleo. O que ele faz? Ele faz uma cópia daquela informação, por exemplo, estou precisando aí de melanina, que é a proteína que dá coloração à minha pele. O que vai acontecer, gente? Isso acontece todos os dias, tá? O DNA faz uma cópia daquele trechinho que tem informação para a proteína e aquele trechinho que foi feito uma cópia sai do núcleo, vai encontrar um ribossomo, igual vocês estão vendo aqui, vai encontrar um ribossomo e o ribossomo vai montar a proteína que eu estou precisando, né? Então, esse aqui seria o RNA que encontra o ribossomo vai fazer a leitura das informações que tem aqui nesse RNA, porque o RNA é uma cópia do DNA, do trecho lá, né, do DNA que contém uma informação para a produção de uma proteína, e vai produzir essa proteína que eu estou necessitando, que eu estou precisando, tá? Então, a função do ribossomo, ele é formado por uma unidade maior, uma unidade menor, e aí ele tem essa função aí de leitura do RNA e produção da proteína que a gente está precisando. Eu gosto muito, pessoal, de comparar o seguinte: suponhamos que o nosso DNA, que o núcleo seja um computador de mesa daquele que a gente tem em casa. Né? O nosso computador de mesa, ele tem foto, ele tem lá música, ele tem trabalhos que a gente faz, ele tem algumas coisas pessoais da gente. Só que a gente não pode pegar esse computador
e ficar movimentando ele para cima e para baixo, senão ele estraga, né? Então, se eu tenho dentro desse computador uma música e eu quero levar ela para um piquenique, eu vou colocar essas músicas dentro de um pendrive. Então, ó, computador seria o núcleo. As informações que está dentro desse computador, né, essas músicas, foto e etc., seria o DNA. Só que eu não posso carregar o computador. Assim, o núcleo está ali, mas o DNA não pode sair de dentro do núcleo, né? Então, o que acontece? Ele vai fazer uma cópia. Então, quando eu uso o pendrive, eu faço uma cópia das músicas que estão lá dentro, coloco dentro do pendrive. E quem é a cópia desse DNA? É o RNA. O que eu faço? Coloquei as músicas que eu mais gostava no pendrive e depois levei e aderi a uma caixinha de som. Quem seria a caixinha de som? O ribossomo. O RNA encontra a caixinha de som, que é o ribossomo. Esse ribossomo vai fazer a leitura e vai produzir a proteína. Essa proteína seria o quê? A música. Então, quando você coloca o pendrive numa caixinha de som, ele fica piscando. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a leitura. E depois ele vai, né, liberar a música. Então, a função dos ribossomos é a produção de proteína. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Um grande abraço aí, né? E tenham todos um bom final de semana.